Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia a gente buscando estar diante dele. Nossa, hoje tá rápido, hein? O povo tá entrando rápido. Será que o Instagram avisou? Mas vamos lá. Shalom, Sandra. Que o Senhor abençoe a todos, graça e paz, Val. Nossa, estou conseguindo até enxergar mais ou menos. Boa noite, Maris. Todos sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, muita coisa acontecendo aí, né? Muita coisa. O Brasil está no centro de uma disputa. Avisou nada, tem que procurar. É que você estava esperto. E nós estamos vendo aí, boa noite, Alberto, o Brasil no meio de uma disputa, boa noite, Valéria. E nós, os brasileiros, estamos que nem, como é que diz, o patinho na lagoa, né? Sem saber direito do que está acontecendo realmente, mas posso dizer, as coisas vão ficar feias daqui para frente. Boa noite, Patrícia. Feias pro povão, né? Pro povão que tá esperando aqui nesse mundo, né? Mas nós sabemos que o nosso reino está se chegando, né? O reino dos céus está chegando. E cada vez que há uma investida dessas, a gente tem que ficar alerta, né? Porque a volta de Cristo não vai demorar. Shalom, Andréia. Seja bem-vinda. E nós estamos, como é que fala? Aguardando ansiosamente o retorno de Jesus, né? Então, qual é o conselho que a gente tem que fazer nesse momento aí que o Brasil... Boa noite, Larissa. O Brasil está num impasse, né? É uma guerra que está havendo pelo governo do Brasil, né? Nós sabemos que o que está aí são fantoches, né? São fantoches como é que fala? Do sistema, né? Quem rege mesmo, na verdade, são dois, né? O dragão e a águia, né? Que é a besta da terra. Eles é que estão regendo o mundo, né? O dragão, ele tem um que é co-participante com ele, que é Gog, né? Da terra de Magog. É príncipe, né? Príncipe de Meseque e Tubal. Então a gente tem que entender isso daí para a gente poder se situar na situação. Mas qual é a nossa missão? Irmãos, eu não sei se vai acontecer, mas a perspectiva é que haja um embate dentro do Brasil com tudo isso que vai acontecer dessa semana para frente. Vai haver um embate muito grande e nós precisamos estar preparados para isso. Você que mora nos grandes centros, você que mora em cidades grandes, né? Vocês que moram no Planalto Central, Shalom, Viviane, seja bem-vinda, minha irmã. Vocês que moram no Planalto Central, evitem, presta atenção, estarem muito expostos, tá? Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas sentir o sinal de perigo, se recolham. Façam o que Isaías disse, o que Deus falou para Isaías. Entra no teu quarto, fecha a porta e aguarda a ira chegar. Porque é o seguinte, irmãos, para o Senhor, doutor Ivânia, a ira de Deus está vindo sobre essa gente, está usando os outros para punir esse povo aí que está pintando e bordando. Só que eles não são de Deus, mas Deus usa eles, entendeu? Para punir uns os outros. É fogo amigo, né? É o fogo amigo. Então, você percebeu que há uma movimentação. Pede para o Senhor te dar a guia do Espírito Santo. Pede para o Senhor te orientar. Você percebeu o ar turvo, o ar complicado. Não se exponha, meu irmão. Não se exponha, porque essa guerra não é nossa. Essa guerra é deles. Mas eles vão querer colocar todo mundo no balaio. Então eu digo para você, abasteça a sua casa. Escuta o que eu estou te dizendo, abasteça a sua casa. Tá? Tenha alimentos pelo menos para uns 20, 30 dias na sua casa.
tá? Nessa primeira fase, tá entendendo? Tem alimento para que você não precise. Boa noite, Joelisa. Para que você não precisa. Ah, fui eu que fiz. Eu que fiz. Para que você não precise, como é que diz? Se expor na rua, entendeu? Se expor na rua. Veja o que já tem bastante, completa o que está faltando e evita se expor na rua. Vocês que moram nos grandes centros, principalmente Rio de Janeiro, tá? Capitais, principalmente esses lugares. Pessoal do Rio Grande do Sul, cuidado, porque o Rio Grande do Sul está inflamado, né? O Rio Grande do Sul está inflamado, não tiro a razão, não tiro, ninguém pode tirar. Mas se, né, a luta tá errada, né? A luta tinha que estar certa. Eu achei bonito esses dias, eu sigo uma página no YouTube que é de um ex-militar, E ele traz as notícias, né? Ele traz a notícia com, como é que diz? Ele dá os pitacos dele, né? E ele disse uma coisa muito interessante. Eu acho que ele é crente, só pode ser. Ele falou assim, gente, o Brasil tá lutando errado, né? O Brasil está lutando errado. O Brasil precisava se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, fazer um jejum de arrependimento. Não é jejum para conquista, não. É jejum de arrependimento. Se nós fizéssemos isso, irmãos, pode ter certeza que, apesar do tempo, Deus ia olhar para a nação brasileira. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo, não acontece. E os líderes, né, das igrejas, né, não falam isso para os seus membros, por quê? Porque se falar, vai perder membro. Se falar, porque ninguém quer arrependimento, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ter, né? Mas ninguém quer se arrepender de nada, entendeu? Mas nós, como povo de Deus, precisamos ser inteligentes, sermos sábios. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria, buscar de Deus a visão da águia. Nós precisamos, irmãos, voar alto. Nós precisamos enxergar a situação lá de cima. Porque quando você enxerga a situação de cima, você tem discernimento. Você precisa buscar isso na tua vida, para você defender a você e a sua família. Mas, irmã Ruth, nós vamos nos defender? Sim. Nós vamos nos defender com o poder de Deus em nós. Com o poder, é isso que eu quero comentar aqui com vocês. Nós vamos nos defender com o poder de Deus em nós, né? O poder de Deus que estará em nós se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, colocando a nossa vida no altar, fazendo a vontade do Pai. É difícil? É. Irmãos, ser de Jesus não é fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Entenderam? Então nós precisamos entender que nós vamos ter aflições. Shalom, Joelma. Nós teremos aflições. Já estamos tendo. Olha, nós estamos vivendo uma vida de aflição. Se você olhar bem, só não estamos mais, sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Então ele nos dá a paz e a tranquilidade. Mas o mundão aí, o povo do mundo, para valer, eles estão com os dentes pregados na parede. Eles estão em desespero. Os empresários estão ficando... Eles já estão assim, meu Deus, como é que vão ser essas coisas? O que vai acontecer? Né? Cada anúncio é um susto, né? Sobe o IOF, né? A taxa de IOF, sobe agora o Pix, né? Vamos de novo tarifar o Pix. Aí a coisa vai degringolando. Comecei agora há pouquinho, Joelma. A coisa vai degringolando, entenderam? Mas o Senhor está conosco e nós temos que entender que aquele que está sob as asas do Altíssimo, de nada vai faltar. O Senhor vai te orientar, Ele vai te instruir, entendeu? Ele vai colocar para você aquilo que você tem que fazer. Esteja atento ao ouvir o Espírito Santo. Esteja atento ao ouvir Deus falar com você. Ah, irmã, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo. Irmã, Deus vai te dar
a sabedoria de você substituir o que vai faltar, né? Ele vai dar sabedoria de você substituir o que vai faltar. Ele vai te dar sabedoria de você colocar uma coisa no lugar da outra, entendeu? Ele vai orientar você no seu ouvido, ele vai falar no seu ouvido. Você crê nisso? Você crê nisso? Você precisa crer. Você precisa crer, mas vai faltar arroz, vai faltar feijão. O Senhor vai preparar o que você vai colocar na mesa da tua casa, substituindo como é que diz isso? Isso que vai faltar. Tá entendendo? Ele vai dar. Ele vai fazer chegar na tua casa o que vai faltar. Da mão de quem, irmã Ruth? Da mão do anjo do Senhor. Você não crê nisso, não? Então, ontem a gente estava falando aqui sobre Elias, né? E eu terminei a live e eu fiquei encafifada, né? Elias subiu no, como é que diz? O carro de fogo. Pegou ele, né? Apartou os dois e ele no redemoinho. Para mim, o que me chama mais atenção são os carros de fogo com os cavalos de fogo, né? E eu fui pesquisar, fui ler sobre Elias outra vez. Eu já li várias vezes, desde menina que a gente, né, aprende. Mas eu fui ler ontem, eu fui analisar, eu fui ler, pesquisar o que outras pessoas falam sobre Elias, né? A narrativa não, aquilo porque Deus mostra para cada um. Deus mostra uma parte da situação, uma parte, né? Deus toca em detalhes. E é gostoso a gente ouvir outras pessoas falarem sobre aquele assunto. E me chamou muita atenção e é o que eu quero ler com vocês. Eu fiz umas anotações aqui de tudo que eu escutei. Foram vários que eu escutei, vários. Desde ontem à noite. Eu estou escutando sobre Elias, analisando, né? E eu anotei algumas coisas aqui que queria passar para vocês. Elias é o profeta silencioso. Elias é o profeta solitário. Elias era um homem que a missão que ele tinha para o povo de Israel não era para o povo de Judá, não, é para o povo, para as 10 tribos, Shalom, pastor Luiz, para as 10 tribos de Israel, né? E ele precisava ficar só, ele era obrigado a ficar só, porque as coisas que Deus falava com ele eram tremendas. Elias era um homem que ele viveu, de todos os profetas, ele foi aquele que mais teve a autoridade para estar dentro dos milagres do Senhor, entendeu? Dentro dos milagres do Senhor. Então, a gente que é pequenininho, a gente não é nada, a gente já está vivendo sozinho, porque a gente fala da palavra de Deus, a gente fala que Jesus está voltando, a gente fala que tem que se arrepender dos pecados, não é verdade? Você não está sentindo isso? Eu tô. Eu vivo só. Eu vivo, eu e minha filha. Meus irmãos, cada dia a gente se afasta mais, entendeu? Porque eles acham que eu sou maluca, né? Porque eu prego Jesus. Da comunidade que eu vivia, das igrejas, também. Muito pouca gente me procura, né? Só me procuram quando estão no desespero da vida. Aí corre aqui para me procurar, entendeu? Então, André, é isso aí, minha irmã, é isso aí. Cada dia a gente tá ficando mais só. Cada dia mais só. Então, Elias também passou por isso. Elias passou por isso. E Elias também é chamado de profeta do fogo. Por que profeta do fogo? Porque Deus operava nele tremendamente. Você já parou para pensar o que é você ver o fogo caindo do céu? Você já parou para pensar o que é você falar e a chuva parar? Você já parou para pensar que Elias, ele corria do rei e da rainha, né, que era Jezabel, e ao mesmo tempo Deus estava impactando ele quando ele parava lá no rio? O anjo aparecia para ele. Você já parou? Eliseu também fez muita coisa. Eliseu teve a porção dobrada, né?
Mas me chamou muita atenção, porque Elias, ele é só. Agora, quem foi Elias, né? Ele viveu no reinado de Acabe e Jezabel, um dos piores reinados que Israel teve. Um dos reinados mais tremendos. É como nós estamos vivendo no Brasil, né? Acabe e Jezabel, né? A Jezabel daqui, vamos combinar, hein, gente? É terrível, hein? A Jezabel brasileira, além de ser bruxa, porque ela é bruxa, ela é uma bruxa, ela está acabando, né, com as coisas que o Brasil tem, não é verdade? Né? O Acabe, né, o marido dela também, do mesmo jeito, né? Ele foi colocado lá para acabar com o país, né? Precisa ter um jeito de acabar com o Brasil, porque o povo brasileiro é um povo muito inteligente. O povo brasileiro é um povo que se vira na desgraça. O povo brasileiro é um povo que Deus deu para eles sabedoria, entendimento. Por que Deus deu isso para o Brasil? Porque aqui nós somos a tribo de a tribo de Azer, né? Azer, acho que é Azer, é isso? Gente, se eu estiver errada, fala aí para mim, por favor. A tribo de Asher, Azer, não sei agora. E o Brasil é abençoado por Deus. É como eu disse, eu sempre estou falando. O Brasil, como eu vi aquela, eu fico impactada com aquela italiana, né? Que ela diz que ela se converteu a Cristo no Brasil. E agora a minha filha achou uma inglesa que veio para o Brasil e se converteu a Jesus aqui. Ela nasceu numa igreja, na Inglaterra, uma igreja protestante, mas com o tempo foi tirado a igreja deles e eles foram levados a não acreditar em Deus. E quando ela veio para o Brasil, toda a depressão que ela tinha, toda a procura que ela tinha, ela encontrou aqui. Ela encontrou porque ela ouvia falar de Deus. Então, irmãos, eu creio que Deus tem algo para o Brasil. Eu creio tremendamente. Eu posso estar errada? Posso, totalmente errada. Mas eu creio que Deus tem alguma coisa muito linda com o Brasil e é alguma coisa no aspecto de evangelismo. Aí nós falamos assim, a China vai entrar no Brasil, vai entrar sim, mas quantos chineses vão ser convertidos aqui? Você já parou para pensar nisso? Quantos chineses vão se converter aqui no meio da confusão toda? Você já parou para pensar nisso? Porque o brasileiro não é como eles, o brasileiro não é triste, o brasileiro é um povo alegre. Apesar das desgraças que acontecem, o brasileiro faz piada da desgraça. O brasileiro leva na esportiva. O brasileiro, ele não difama a Deus. Existe o povo aí que faz as coisas tragédia aí, que, como diz, eu conversando com uma irmã, ela falou, irmã Ruth, se a senhora perceber, a minha avó, boa noite, Ana Paula, a minha avó dizia que depois da tecnologia viria desgraça para o Brasil. E realmente o rádio trouxe o quê, né? As garotas do rádio, né? Depois a televisão com as novelas, né? As novelas no rádio também, né? Começaram a instigar, né? Exatamente, pastor, igual Nínive, Deus mandou Jonas pregar, exatamente isso daí. Olha aqui, ó, vamos então pensar que as novelas, né? As novelas começaram a entrar nos lares e começou a mostrar para as mulheres que existia um amor que elas não estavam acostumadas, né? E a coisa começou a degringolar com o rádio, aí vem a televisão, e aí vem essa desgraça toda. Mas não é todo o povo brasileiro que é assim. Existem muitos brasileiros que são conservadores, entenderam? Às vezes não tem o entendimento que nós temos, mas eles buscam viver uma vida íntegra, entendeu? Exatamente, Deus quer salvar o povo de todas as tribos. Então eu creio que o Brasil pode ser um país usado para isso. Será que eu e você vamos ser Elias aqui no Brasil? Será que eu e você vamos ser Elias aqui no Brasil? Eu comecei, ontem foi até bom que a gente conversou aqui sobre, né, sobre o que eu falei, né, e que me chamou a atenção, e eu passei o dia inteiro hoje meditando em Elias, e de repente comecei a ler Elias no Monte Horebe, é o que eu quero trazer com vocês aqui,
1 Reis, capítulo 19, versículo 8, tá? Presta atenção aqui. Elias era da tribo de Gade, morava em Tisre. O nome dele quer dizer, meu Deus é Yahvé, né? Elias, meu Deus é Yahvé. Ele foi chamado para o confronto da idolatria e da apostasia. Irmãos, nós estamos sendo chamados para quê? Você já parou para pensar? Você já olhou como é que estão as igrejas por aí? Irmãos, cada hora que você olha, tá dando medo. Tá dando medo. São homens e mulheres que tomaram conta da vida das pessoas e as pessoas têm que andar de acordo com o que eles querem. Entendeu? Só vamos ver milagres nesses momentos, crise e perseguição. Os políticos vão ver o que Nabucodonosor e Faraó viu, exatamente Deus agindo. Exatamente, pastor, você falou tudo. E nós fomos chamados para ter o ministério de Elias. Entendeu? É o ministério, irmãos. Eu e você somos chamados para sermos Elias nesse momento. Nós precisamos ter coragem do confronto com a idolatria e com a apostasia. Nós precisamos. Entendeu? Nós precisamos ter coragem para confrontar a apostasia do povo de Deus e a idolatria que está aí fora. E coragem para dizer para os nossos irmãos, arrepende, meu irmão. Sai do erro que você se encontra. Vem para Jesus de uma vez. Tenha fé, tenha santidade. As duas colunas imprescindíveis para o encontro com Cristo. Isso é muito interessante. Mas vamos lá, vamos à leitura. Vou ler aqui, diz assim. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Aliás, eu vou ler antes, tá? Eu vou ler antes para a gente entender o que estava acontecendo com ele, tá? Aqui, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Eu já li isso, acho que essa semana, mas eu vou ler de novo. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Elias tinha matado todo mundo, né? Elias mandou o povo matar, porque eles viram o poder de Deus descendo. Eles viram o poder de Deus descendo à terra. Eles viram o fogo do Senhor lambendo a água. Lambeu tudo, queimou tudo. Até o pó da terra queimou. E o povo se encheu do Espírito Santo naquele momento. Eles foram tomados pelo Espírito de Deus. Eles se encheram e ali eles partiram para o ataque, para o combate. Mataram 400 profetas de Baal. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, porque Elias agora foi confrontado, né? Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Olha isso. E pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas de uma botija de água. Olha que coisa linda! O anjo veio fazer comida para Elias, veio fazer pão para Elias. Ele colocou ali, ele viu, né? As brasas e a botija d'água. E ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele estava tão desesperado. Então, sabe quando a pessoa cai aquele sono que você parece que você não quer acordar mais? Sabe quando você deita, você tenta levantar, mas não dá, você precisa ficar deitado, você precisa ficar dormindo. É assim que ele estava.
E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Irmão, nós estamos no ministério de Elias. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente a geração do fim. Mas nós somos chamados a ter a coragem dos valentes de Davi. Nós somos chamados a estar em comunhão com Cristo. Nós somos chamados a cumprir o ministério de Elias para os últimos dias desse mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Olha agora. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você crê? Tem gente que não crê, né? Ah, se nós formos passar pela tribulação, como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos isso? Como é que nós vamos aquilo? Tá aqui, irmão. Com a força de um pão e uma botija d'água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, sem comer nada. Você quer maior milagre que esse? Você quer sentir maior milagre do que esse? 40 dias e 40 noites, sem comer. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Quantas vezes, né? Nós entramos no pânico, nós entramos no desespero. Elias estava imerso no pânico. Elias estava imerso na depressão. Elias estava imerso, como diz, tendo o olhar da galinha. Amém, Susan. Não precisa agradecer, minha irmã, é a nossa missão, é orar. E Deus disse para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Eu vou ler de novo para você entender. Elias entrou na caverna, né? E o Senhor disse para ele: vem para fora, Elias. Põe-te nesse monte perante a minha face. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava nesse vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Presta atenção. Muita gente acha que a libertação de Deus vem com tudo explodindo, né? Milagres explodindo, né? Tem certas horas que a gente queria ver, né? Milagres estourando e tudo mais, mas não. Nesse momento, a presença de Deus estava numa voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A segunda vez. Deus fala com ele: que fazes aqui, Elias?
E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, olha como Deus trabalha. Unge a Azael, rei da Síria. Deus mandou ungir o rei da Síria, olha isso. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus já estava preparando a substituição de Elias. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Deus aqui estava decretando a situação em Israel. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram-se a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha isso. Ainda tinha 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal e não o beijaram. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Meu irmão, muitas das vezes nós precisamos entrar na caverna. Nós precisamos entrar para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes a voz do Senhor não está no rugido, a voz do Senhor não está na gritaria, a voz do Senhor não está em nada de anormal, mas a voz do Senhor está simplesmente delicada, suave. Sabe onde? Na leitura da palavra. Na leitura da palavra. Ontem foi interessante, eu fui procurada por uma pessoa que me disse a seguinte questão: o que Deus revelou para a senhora tem que revelar para mim também. Aí eu falei para essa pessoa, falei, mas peraí, o que o Senhor mostrou para mim está revelado para todos nós, está escrito na palavra. Irmãos, presta atenção, tem muita gente achando que a revelação de Deus é na visão. Deus fala com visão, sim. Eu vejo, Deus fala, a última vez foi ano passado. A visão que eu tive do anjo. Já faz 1 ano já. A visão que eu tive com o anjo, já contei para vocês. Eu nunca tinha tido uma visão tão forte daquela na minha vida. Foi um sonho? Não foi um sonho porque eu estava acordada. Aquela visão foi muito forte para minha vida. Mas o Senhor tem falado comigo na leitura da palavra. E Ele não fala só comigo, Ele fala com todos nós. E quando Deus quer nos mostrar o erro, está escrito na palavra. Nós só precisamos estar atentos. Mas tem muita gente que não escuta a voz mansa e delicada da palavra, mas quer ouvir um rimbombar no seu ouvido.
Não, meu servo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, irmão. A voz do Senhor nem sempre está nessas coisas. Nem sempre está como é que diz? Na violência. Exatamente, né? Luz para os meus pés é a tua palavra, não é esse, pastor? Lâmpada para os meus caminhos, né? Acho que é isso, né? Salmo 119, 105. Se não me engano, é isso aí. Se não me engano, deixa eu ver aqui. Acho que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para... É isso mesmo, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Exatamente. E eu fiquei assim, chocada de ouvir aquilo, né? Chocada de ouvir aquela pessoa me falar que, como Deus revelou para a senhora, tem que revelar para mim, então. Mas eu falei, mas está revelado, está escrito na palavra. Não precisa de outra revelação. Está escrito, só não cumpre quem não quer. Só não cumpre quem não quer. Meus irmãos, prestem atenção. Deus fala conosco através da leitura da sua palavra. Ele impressiona o nosso coração. Ele conversa conosco. Ele vai nos dando. Por isso nós precisamos ler, porque o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar de tudo aquilo que ele vem nos dizendo. Ele vai mostrando para nós os encaixes dos versículos decorrente àquele assunto que ele está falando com você. Entendeu? Ele vai falando, ele vai mostrando, ele vai, sabe, ele vai colocando, o Espírito Santo vai conversando com você com uma voz mansa e delicada. Busca do Senhor, estar na caverna da solidão, né? Para você ouvir a voz mansa e delicada. Saiba, meu irmão, que ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Ainda somos em 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. É tempo de deixar as coisas desse mundo. É tempo de ver Jesus voltar. É tempo de abandonar, meu irmão, aquilo que não vem da parte do Senhor. Você precisa buscar. Você precisa estar diante do Senhor, em alerta. Porque a volta de Cristo é muito próxima. Eu lembro quando eu comecei, Deus começou a falar comigo, né? E parecia tão longe, sabe? E parecia uma coisa assim, né? Os acontecimentos, né? Os acontecimentos. E eu isso já tem 12 anos, já 12 anos. E eu fui fazendo tudo aquilo que o Senhor mandava eu fazer, e eu fiz. E eu tenho feito até o dia de hoje. Mas hoje eu já falo para você, pode ver que eu nem cito mais o que o Senhor mostrou para mim dos capítulos que era para fazer, né? Que era para se preparar para Isaías 24, porque Isaías 24 já chegou. Nós já estamos em andamento com ele. Era para confiar no Salmo 91. Nós já estamos vivendo o Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá entendendo? Nós já estamos vivendo o Salmo 91. Estamos vivendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Olha as pestes. Nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, lendo esse salmo, você não vê atropelos, você não vê rojão, você não vê Deus falando, bradando. Não, você vê Deus mandando o recado com calma. Ele está dizendo, se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. Ele não está dizendo que ele vai vir com fogo, não, ele está dizendo que ele vai te guardar no silêncio. Ele vai te guardar no silêncio. Nós estamos vivendo esse momento. Se você não percebeu ainda, nós estamos vivendo assim. Você já parou para pensar do que Deus está te livrando quando você anda na rua? Porque, irmãos, nós já estamos andando com espíritos malignos na rua. Sempre teve, mas está pior. Nós já estamos conversando com pessoas que não são pessoas. Ai, mas você não está exagerando? Não, não estou exagerando. Como foi nos dias de Noé. Nós já estamos andando com pessoas que não são exatamente pessoas. Você quer ver uma coisa? Aquele homem que se queimou, botou fogo no seu corpo lá no metrô de São Paulo. Foi São Paulo, não foi? Você acha aquilo normal? O homem está vivo. Ele está vivo. Ele ficou como uma estátua de sal. Você acha, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Você acha aquilo que um ser humano normal faz aquilo? Você acha que um homem que Deus criou a sua imagem e semelhança aguenta um negócio daquele? Um homem que é humano. Você acha? Você viu as imagens? Você viu ele parado como uma estátua de sal? E tá vivo, não morreu não. Com aquele fogo todo. Ele não sentia dor. Tá vivo, tá vivo. Ele não sentia dor. Você tá achando que aquilo é um ser humano que Deus criou naturalmente? Boa noite, Berenice. Não, irmãos, não é. E desses vão ter centenas e milhares. E você já reparou do que Deus está livrando você nas ruas? Você já parou para observar isso? Você já deu graças a Deus cada vez que você chega em casa são e salvo da rua? Você já parou para ver isso? Isso tudo é silêncio. Isso tudo é milagre. Nós estarmos vivos aqui falando da palavra do Senhor é um milagre. Nós estarmos vivos aqui. Já começou uns 40 minutos, Berenice. Nós estamos aqui juntos falando das bênçãos do Senhor. Você acha que isso aqui é qualquer coisa? Não, meu irmão. Se você não estiver entendendo ainda, você precisa entender. Milagre não é bater pé, girar como o povo faz por aí e falar um monte de coisa, botar a mão na cabeça do outro e sabe, dar aquelas... Não é isso não, meu irmão. A leitura da palavra na sua delicadeza da palavra é o maior milagre que nós temos. Elias estava acostumado a viver fortes emoções. E de repente ele foi para a caverna para acalmar o ânimo dele. E Deus falou com ele numa voz mansa e delicada. Quantos de nós está precisando ouvir uma voz mansa e delicada? Dizendo, o teu caminho é longo.
mas eu preciso de você. Você precisa estar com a tua mente sóbria. Você precisa estar com a tua mente limpa para ouvir a voz do Senhor. Você precisa estar em sintonia com o Senhor, sem a mente conturbada. Você precisa baixar a tua adrenalina, meu irmão, para você poder ouvir a palavra do Senhor. Muitos de nós estão com a sua adrenalina alta e recorrem a coisas que não vêm da parte de Deus. Recorrem a coisas que não foi o Senhor que fez, mas foi os engenhos de Satanás que já fez, pensando nesse período aqui, para pegar, se possível, os incautos na fé. Aí fala assim, irmã Ruth, mas eu conheço a palavra decore e salteado. Conhece sim a palavra decore e salteado, mas o que acredita, o que faz, o que vai agir você conhecer, se você não tem fé nela? Você precisa recorrer a alguma coisa para fazer a tua mente ficar parada, a tua mente ficar em estado de lentidão para você viver? Será que Deus deixou isso? Não, Deus nos deixou para nós sermos corajosos. Deus nos deixou para que nós venhamos a ter coragem. Deus não chamou a gente para ser fraco. Deus chamou a gente para ser forte. Deus nos chamou para enfrentar Satanás, para pisar a cabeça da serpente. Deus não chamou você para introduzir a serpente no teu estômago e refletir na tua cabeça. Presta atenção, Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para você ter a mente adormecida. Deus te chamou para ter a mente ágil, para ter uma mente que atenda à vontade do Senhor, uma mente que escute a voz do Espírito Santo. Presta atenção, meu irmão. Uma voz mansa e delicada. Uma vez, porque tem várias formas, né, do diabo, o diabo trabalhar na mente do povo, né? Eu trabalhava com música, né? Eu sempre fui professora de música. E nesse período eu era diretora de música da Igreja Central de Maringá, aqui, da Igreja Adventista Central de Maringá. E eu, num culto, começaram a colocar guitarra, né? Bateria dentro da igreja, aquela história toda, né? Que nas igrejas por aí. E aqueles louvores forte, né? Louvor forte, aqueles louvores que você mexe com adrenalina, né? Aqueles louvores, aquele monte de instrumento tocando alto, né? Alto. E engraçado que aquele dia eu estava no meio da igreja assim, comecei a observar, né? Os jovens cantando e a banda tocando e aquilo tudo. E de repente subiu um pastor simples, velho, um pastor jubilado. E ele subiu para pregar. Quando ele subiu para pregar, eu reparei que a igreja adormeceu. Irmãos, naquele momento, eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo para mim: você observou o louvor? E eu falei, observei. Você viu o nível de altura do louvor, o nível da batida da bateria? Eu falei, observei. Ele falou, pois é, esse nível de altura, esse nível de batida faz o cérebro agitar. Quando para e entra a mensagem, as pessoas não têm mais o poder de captar a mensagem. E eu perguntei por quê, né? Por quê? Ele falou assim, porque a adrenalina foi no auge e agora ela cai, e o cérebro fica amortecido. Por isso eles não escutam mais a mensagem da palavra. Irmãos, eu escutei
Essa foi a minha conversa com o Espírito Santo dentro daquela igreja naquele momento. E eu fiquei assim, atônita com aquilo que eu ouvi. Boa noite, Aline. Eu fiquei atônita. E eu comecei a observar. E aí eu passou vários anos, eu fiquei sem igreja há muito tempo. Aí, de repente, aqui perto da minha casa, me chamaram para ir para uma igreja aqui para montar um coral para eles lá. E eu fui. Aí eu fiquei mais perdida ainda, porque ali era luz negra, luz de todas as coisas que vocês puderem imaginar. Então, no momento do louvor, a bateria rachava, a guitarra tinia, aqueles solos de guitarra com aqueles vibratos, né? E o povo ali no êxtase, né? Do pular, do bater palma, do dançar, né? Porque eles dançavam no meio do povo e eu olhando, só observando. Aí eles deixavam 10 minutos para a palavra. E o povo, quando começava a palavra, a maioria, todo mundo embora. Eles iam somente para ouvir o barulho. Mas, Ruth, mas é louvor. Será que é louvor? Será que precisa de tudo aquilo para louvar o Senhor? Irmãos, até na música ela entorpece a mente do homem. Até o bater dos tamborins entorpecem a mente do homem. Você sabia que a música em excesso, como esse tipo que eu estou falando, exatamente, é desse jeito mesmo. Aqui ela colocou, fui na Assembleia uma vez e saí de lá partida com o som tão alto, estava agoniada para vir embora. Chega, o som é tão violento que ele bate no coração, ele reflete aqui. Você sente uma sensação de que você precisa correr daquele lugar. Determinadas pessoas não aguentam. Determinadas pessoas têm ataque do coração referente ao som. O som também é uma arma de Satanás para entorpecer a mente da pessoa. Estou falando de sons, irmãos, de baterias. Esses sons exageradamente pervertidos dentro das igrejas. Entendeu? Perturba a alma. Perturba o cérebro. E você não tem condições depois de ouvir a mensagem, porque o teu cérebro entorpece. Mas Satanás também traz os remedinhos, né? Como eu já tenho falado, eu já pedi para o Senhor que eu não quero mais falar nisso, mas eu tenho que falar, o Senhor está mandando dizer, eu vou falar. Os remedinhos, né? Legalizados, né? Pela Anvisa, legalizados pelos médicos também, que faz o mesmo efeito, né? No tempo que você não está ouvindo música, eles fazem o mesmo efeito, perturbando a tua vida e você para de ouvir a voz do Criador. Aliás, Deus não habita numa mente assim. Deus não tem como falar numa mente assim, uma mente que sabe a verdade, sabe que tomar aquilo não é do agrado de Deus. Meu irmão, você está brincando com a situação. Na hora que as coisas apertarem, que você não tiver o remedinho para tomar, será que você vai conseguir permanecer fiel a Cristo? Porque se você não aguenta o peso do dia, você não aguenta a tribulação da vida que todos nós temos, se você não é capaz de aguentar isso, você quer ser feliz sempre, você quer que tudo corra bem sempre, você não sabe lutar contra as armadilhas de Satanás, você precisa recorrer a um remedinho e não à cruz de Jesus. Eu não sei se você vai aguentar o que vem vindo aí. Presta atenção. Tá na hora de você sair, você enfrentar os teus medos. Sabe como? Levando aos pés da cruz de Cristo o teu fardo. Entendeu? Tem aquele corinho, né? Que diz: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar,
segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Irmão, Jesus não mandou você segurar na mão do médico. Jesus não mandou você segurar na mão do psiquiatra. Não, Jesus mandou você segurar na mão de Deus. Jesus mandou você ser corajoso como os valentes de Davi. Jesus mandou você confiar no Senhor como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus não falou para você ir lá atrás do remedinho. Paz do Senhor, Charles. Ele não mandou você ir atrás de um remedinho para deixar você fora do ar. Não, ele mandou você enfrentar os teus dilemas, porque ele ia ser com você até o término dos dias. Né? Entendeu? Irmãos, se no dia que eu fiquei sabendo de tudo que o meu ex-marido estava fazendo comigo, se eu tivesse entrado no remedinho, eu acho que eu estava morta hoje. Mas sabe o que eu fiz? Eu li aquele e-mail, eu levantei daquela cadeira. Eu estava com a pressão altíssima. Eu subi para o meu quarto, travou aqui, travou tudo em mim. Eu não conseguia comer, eu não conseguia beber e eu não conseguia dormir. E eu fiquei trancada no meu quarto durante 3 dias. Buscando o que eu ia fazer da minha vida. Até que eu escutei de madrugada, 2h30 da manhã, a voz do Senhor que bradou dentro do meu quarto e disse assim: você está lutando errado. Eu falei: agora eu acabei de enlouquecer. Agora eu acabei de enlouquecer. Eu escutar uma voz dentro do meu quarto daquele tamanho. E eu falei: como que eu estou lutando errado? A voz falou assim para mim: você não tem que lutar contra pessoas. Você tem que lutar contra o que está fazendo isso na tua vida. Eu falei: o que está fazendo isso na minha vida? Ele disse para mim: são principados e potestades nas regiões celestiais. Eles querem te matar. Mas eu vou te dar vitória. Você só precisa ajoelhar na minha presença, buscar a minha face, porque a vitória já é tua. E naquele momento, irmãos, fazia 2 anos que eu não conseguia ajoelhar. Eu não entendia por que eu não conseguia ajoelhar, eu não conseguia orar. Eu só falava: Senhor, tem misericórdia de mim. A única coisa que eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim. E naquele momento eu ajoelhei naquele chão, na beira da minha cama, e eu sentia o meu corpo espichar. Era como se meu corpo fosse de borracha.
Os braços iam para a parede da frente e as pernas iam para a parede de trás. Eu nunca tive uma sensação daquela. Era como se estivesse saindo de mim alguma coisa muito séria. Hoje eu percebo que foi isso. Algum espírito maligno, alguma coisa muito terrível que estava ali em mim. E aquilo foi saindo e eu fui começando a chorar, que fazia muito tempo que eu não chorava. E ali eu chorei, e eu busquei a Deus e ali eu me entreguei ao Senhor. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou lutar. Em nome de Jesus, eu vou ter coragem. Em nome de Jesus, eu não vou parar. Me ajuda. Me ajuda porque eu vou para o combate. Eu vou para a batalha. Foi assim. Quando foi às 6 da manhã, o telefone tocou. E eu desci as escadas me segurando no corrimão, porque eu estava muito fraca. Estava desidratada, muito fraca. E eu achei que fosse o meu ex que estivesse ligando. Corri para atender o telefone. Quando eu chego lá embaixo, que eu atendo o telefone, uma voz mansa e delicada no telefone. Era uma irmã de Bauru, que a gente conversava muito no Orkut, tempo do Orkut, né? E ela falou para mim, Ruth, é você? Eu falei, sou eu. Eu falei, quem é? Ela falou assim, a Farides, Ruth, aqui de Bauru. Eu falei, ai, Farides, como é que você tem meu telefone? Ela falou assim, faz tempo que você me deu o teu telefone para mim. E eu preciso falar com você, eu tenho um recado do pai para tua vida. E eu falei, qual é? Ela disse, o Senhor manda te dizer que soldado ferido não ganha a batalha. Mas um soldado sadio vai ganhar essa guerra porque o Senhor já ganhou a guerra por você. Você só vai passar pelo processo da batalha, mas a batalha já está ganha em nome de Jesus, Ruth. O Senhor falou a noite inteira comigo a respeito da tua vida. E o Senhor manda te dizer, entra na cozinha agora. Põe aquele pedaço de carne que está lá na geladeira e põe tudo quanto é legume, não precisa nem lavar. Põe tudo na panela de pressão. E deixa fazer o caldo. Deixa fazer o caldo. E toma esse caldo. E parte para a guerra. Porque o Senhor é contigo. Irmãos, no momento que eu ouvi aquilo, eu estava tão passada, tão cansada, porque há 3 dias sem dormir. E eu fui dormir só depois dessa comunhão que eu tive, essa experiência que eu tive com Deus. Eu entrei na cozinha, eu tenho o banquinho, tá ali dentro. Eu tenho até hoje o banquinho que eu sentei. Peguei a panela, minha cozinha é pequenininha, peguei a panela de pressão, sentada mesmo. Peguei tudo que ela falou, coloquei na panela, coloquei água e botei para cozinhar e fiquei do lado. Meditando no que ela tinha falado, meditando no que eu tinha ouvido na madrugada. E ali terminou de cozinhar aquilo, dissolveu porque eu não conseguia comer, eu não conseguia engolir comida sólida, não entrava. E ali, irmãos, eu tomei aquele caldo. Tomei o caldo, já era umas 7 da manhã esse horário. Consegui, meus olhos abriram. Meu ânimo voltou, né? Aquela sensação corporal saiu. E eu subi, fui tomar um banho e me arrumei. E falei para as meninas, gente, vamos para a escola. Vamos para a escola de novo, porque eu tô bem. Vamos embora. E daquele dia em diante, irmãos, eu parti para a luta. Sem nenhum remédio na minha cabeça. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia aos pés da cruz de Jesus. Irmãos, eu andava na rua, eu sentia o diabo do meu lado. Sabe o que é isso? Eu sentia um aqui e o outro aqui nesse outro ombro, e eles me pressionavam. O meu externo, eu sentia que o meu externo fazia isso aqui para frente. E eu falava, Senhor Jesus, me guarda atrás da cruz de Cristo, porque lá o diabo não pode me pegar, nem a mim, nem a minha família. E assim, irmãos, eu lutava com Deus. Eu levava minhas filhas 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã para o colégio e para a faculdade. E quando eu ia para o meu ateliê, eu ia gritando no meio da rua,
clamando o sangue de Jesus. E eu venci. Eu não podia com o sol, eu tinha pavor do sol. Eu tinha pavor de ver o dia raiar. Eu passava mal, eu suava frio, só de pensar que o dia estava raiando. Eu me refugiava na noite. O Senhor começou a mudar meu cativeiro. Sabe como? Eu preguei as minhas ansiedades na cruz de Jesus. Ah, irmã Ruth, mas isso foi a senhora. Eu não consigo. Claro que consegue. Claro que consegue. É que você é covarde. Esse é o problema. A covardia, meu irmão, é coisa terrível. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ser valentes, os valentes de Davi. A covardia te leva para o inferno. A covardia te faz você perder a coroa. Ou você levanta dessa covardia que você vive e vem para a cruz de Jesus e vem sendo um valente de Davi, ou você vai ficar aí, meu irmão. Ai, irmã Ruth, você é áspera. Meu irmão, eu não tenho o que fazer, é o Senhor que está mandando eu falar. Você precisa tomar um choque de realidade. Você precisa tomar um choque de realidade. Você precisa entender que a tua ansiedade não é o remedinho que vai tirar. Que o teu toque não é o remédio que vai tirar. É a tua entrega totalmente à cruz de Jesus. É a tua entrega totalmente a Deus que vai libertar você da situação que você se encontra. Mas infelizmente, meu irmão, você não entendeu ainda. Você confia no médico. Você confia em braço de carne. Mas você não confia no poder de Deus. Esse é o perigo. Esse é o teu pecado. E você não percebeu ainda. Mas, irmã Ruth, eu sei a Bíblia de cor, pulado e salteado. Não adianta nada. Não, se você não tiver fé, meu filho, não adianta você saber tudo. É melhor você saber pouca coisa, mas ter a fé. A fé que honra a Deus. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser parar de estar aqui nessa página ouvindo o que eu falo, para mim não tem problema. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu tô te falando, o que eu tô falando para você é porque Deus está mandando. O recado de Deus para você está sendo dado. O Senhor está falando para você se consertar enquanto é dia, porque a noite já está chegando e não vai ter retorno. E você pode perder a tua salvação. Eu já pedi hoje, eu orei ao Senhor, Senhor, eu não quero falar mais sobre isso, Pai, eu não quero. Eu não posso ficar falando, eu não posso me envolver na vida dos outros, mas eu não tenho jeito. Sabe por que eu não tenho jeito? Porque eu me coloquei como trombeta para Deus. Eu coloquei a minha vida no altar para ser uma trombeta diante do povo de Deus. Entendeu? E por isso eu estou falando, porque eu tenho que obedecer a voz daquele que mandou eu falar. O teu tempo está terminando. Ou você, presta atenção, ou você adquire coragem, você luta, ou meu irmão, o fim está aí. Ou você vai perder muita coisa. Não perca. O Senhor está te dando dias, o Senhor está te dando aquilo que exatamente você precisa, a orientação. Busca o Senhor. Nunca vi uma pessoa que buscou o Senhor e não foi atendida. Nunca vi. Nunca. Aquele que busca com coração sincero, aquele que busca com vontade, aquele que busca fazendo a vontade do Pai, mesmo que seja falho, mas ele leva para Deus a sua necessidade, a sua ansiedade. O Senhor não desampara aquele que o busca. Mas você está buscando é o remédio. Você acha que Deus vai te libertar com remédio na cabeça. Não vai. Ele não vai te libertar com remédio na cabeça. Você precisa dar o teu passo. Sai fora disso. O Senhor não está numa mente dopada.
O Senhor não está numa mente abobalhada de remédio. Não, ele não pode agir. O Senhor não faz, ele não divide a sua glória com ninguém. Aliás, aquele remédio não tem nem glória, né? Aquilo ali é uma feitiçaria de Satanás. Eu espero que hoje seja o último dia que Deus esteja falando isso, mas se ele quiser falar mais vezes, eu estou aqui para cumprir a vontade dele. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse dia, louvar o Senhor, né, pela sua misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, de maravilha. O Senhor é um Deus que tem feito obras nas nossas vidas. O Senhor tem feito milagres silenciosos na vida do teu povo. O Senhor tem nos levado à caverna para vermos uma voz mansa e delicada falar conosco. O Senhor tem sido o nosso travesseiro. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na tribulação. E eu quero te pedir, Pai, pelo teu povo na face da terra, por aqueles que estão na Ucrânia, Pai, por aqueles que estão na Rússia, nos países que estão sendo assolados pela guerra, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos cobre eles debaixo do teu sangue. Olha para o teu povo, Senhor. Aqueles sim têm problema, aqueles têm problema de verdade. Pai, eu te peço, guarda o teu povo aqui também no Brasil. Tanta coisa, Pai, está acontecendo. E o teu povo está no meio do tiroteio. O teu povo está no meio do tiroteio. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a afirmar na tua palavra, na verdade. A verdade é Cristo. A verdade liberta. Senhor, eu te agradeço pela vida da Susan Schatz. Que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha, Senhor, protegendo, livrando do mal, livrando de tudo aquilo que não pertence a ela. Livrando, Senhor, a tua filha de tudo aquilo que não é dela. Que a tua mão de misericórdia esteja ali. Que os teus anjos de cura estejam sobre ela. Eu te peço pela Marisa, Senhor. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Prepara aquilo de necessário que ela precisa. Te peço pela Célia Regina, Pai, lá em Portugal, guarda ela em nome de Jesus. Te peço pela Patrícia e pelo Paulo, Senhor, tu sabes a necessidade, tu sabes o que está acontecendo. Ajuda que o Paulo possa se desvencilhar daquilo que ele tem que deixar, que a coragem possa vir sobre a vida dele, que ele busque a ti, que ele busque ser corajoso, ser um valente de Davi, para que as portas possam se abrir sobre a sua vida. Te agradeço pela vida da Roberta, pela vida da Sandra Manfrinato, pela vida da Sandra Nunes, pela vida da Graciele e do Gabriel, Pai. Guarda os teus filhos em nome de Jesus. Pela vida da Eunice, da Irivanes, dos seus filhos, da Nayara Paiva, da Aline Milani e seus filhos, da Mônica, Pai, Mônica Barra, guarda ela, sua mãe, sua família, Senhor, livra a tua filha de todo perigo, de todo mal. Te peço pela vida da Renata Carneiro, pela vida da Clarinda, da Clarice, guarda, Senhor. Pela vida da Bruna Soares, da Josi, pela família do Dr. Ivânio, pela Poliana, Senhor, pela Tassiana Donato, pelos seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família, pela sua mãe, a Margarida, pela Irene Lara, seu esposo, pela Bete Borba, sua família. Segura a tua filha debaixo das tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Pela Crica Artes, pela Vanilda, Pai, pelo Charles, pela Leninha, pela Vânia Lúcia, pela Mari, Senhor, guarda a tua filha, pela Joelisa, pela Carol Cosen, pelas suas crianças, pela Celeste, pela Dani Cristina, Pai, guarda ela, seus filhos, seu esposo. Te peço pela Estela, Senhor, guarda a tua filha, pela Mônica, Pai, guarda ela, Senhor, tu sabes que ela está num lugar de conflito, um lugar perigoso. Guarda a tua filha, Senhor, guarda as terras dela em nome de Jesus.
Guarda a Aline, Franciele, a Rosimeire. Guarda a Jaque e as suas crianças, Pai. Blinda essa família em nome de Jesus. Te peço pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, Pai. Que o teu poder esteja sobre a vida desse rapaz, salvando, trazendo salvação. Levanta ele, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pela vida da Valmira, das suas filhas, do seu esposo. Guarda ele, Senhor, nas rodovias. Guarda ele, Senhor, naquele Brasil Central, em nome de Jesus. Te peço, Pai, pela Aline Cristo. Guarda, Senhor, ela em nome de Jesus, pela Sara. Guarda a tua filha, pela Fatinha, Senhor. Pela Patrícia Venâncio, seu menino. Pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos. Levanta essa casa. Levanta os vales de ossos secos, Pai. Te peço pela Dani, pela sua família. Pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, Pai. Guarda a tua filha, protege seu esposo, seus filhos, aqueles que a circundam, Pai, em nome de Jesus. Protege a tua filha naquele lugar, em nome de Jesus. Te peço pela Marta Valéria, guarda ela, sua filha, Pai. O Senhor já tem se mostrado para a filha da Marta Valéria. Eu te peço, completa a obra de salvação. Te peço pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, pelas suas crianças, Pai. Pela casa da Joelma, pelo seu esposo. Te peço pela Andréia Coelho, Andréia Medeiros. Guarda as tuas filhas na palma das tuas mãos. Pela Andréia Brown, seu marido. Protege eles, Senhor. Na hora certa, Pai, retira eles da onde eles vivem e leva para outro lugar de refúgio. Te peço pela vida da Cleide, Senhor, guarda a tua filha. Pela vida da Fernanda Bamin, pelas suas filhas, seu marido, o seu primo que precisa da tua bênção. Pela vida do pastor Luiz, guarda o teu filho, Senhor, unge os lábios do teu filho para falar da tua volta, para levar o povo ao arrependimento, Pai. Não importa o que falem, importa o que o Senhor manda ele fazer. Eu te peço, Pai, dá autoridade na vida do pastor. Te peço pelo Denildo, sustenta ele na palma das tuas mãos. Te peço pela Suzana, pelo seu filho, guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Pela Aline e pela Osimira, que a tua mão esteja sobre a tua filha, Senhor, guardando ela, dando alívio, Senhor, à sua enfermidade. Te peço pela vida da Berenice, Pai, em nome de Jesus. Tu sabes o ministério que ela tem na voz dela, Pai. Ministério vindo de ti. Ministério de libertação diante da sua voz. Voz usada pelo poder de Deus. Prospera o ministério da tua filha em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos. Guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos. Protege aquela casa. Põe os teus anjos ao redor, protegendo aquelas crianças, que eles fiquem invisíveis mediante a ação maligna, em nome de Jesus. Te peço pela Luciana, pelo seu esposo, pelas suas filhas, Pai. Se for da tua vontade, Senhor, traz essas meninas da Europa para casa, para o Brasil de volta. Te peço, Senhor, pela vida da Simone. Senhor, tu sabes o que a tua filha está passando. Tu sabes aquilo que a tua filha está necessitando. Ela precisa de coragem para reagir. Ela precisa de coragem para parar com o que ela acha que está certo e não está. Eu te peço em nome de Jesus, socorre a vida da Simone. Tu sabes, Senhor, nesses dias todos, o que nós temos clamado a ti pela vida dela. Eu te peço em nome de Jesus, abre a mente da Simone, tira o jugo dela em nome de Jesus, quebra o jugo de maldição. Jugo de maldição caia em nome de Jesus. Mostra para tua filha que ela precisa ter coragem. Mostra para tua filha que ela precisa ter coragem de reação, para que esse jugo se dissipe da vida dela. Senhor, entra com providência. Entra com providência.
Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração, lá em Portugal, guarda eles debaixo das tuas mãos potentes, que eles possam a cada dia falar da tua palavra. Cada dia trazer, Senhor, arrependimento àqueles a quem os escuta. Te peço pela Clara, pela sua família lá na França, guarda eles, em nome de Jesus, pelos irmãos nossos na França, não só a Clara, mas vários irmãos que vivem na França. O teu povo que vive naquele país, um país conturbado, um país que vai ser destruído praticamente. Senhor, tenha misericórdia. Te peço pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal, guarda eles debaixo da tua mão. Livra eles do mal. Não deixa que nada venha sobre eles, mas que eles estejam firmes na tua presença. Senhor, te agradeço por aqueles que vão entrar ainda nessa live para ouvir. Que a tua mão possa ser sobre a vida de cada um. Que a tua misericórdia abranja, Senhor, as casas. Abranja aqueles que estão ao entorno. Senhor, eu te peço pelo nosso país. Nos ajuda, Senhor, a atravessar o que vem vindo. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar o que vem vindo sem precisar de dopar as nossas mentes. Estarmos sóbrios para poder ser trombetas do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, amém, Beth, amém. Que o Senhor abençoe a todos, tá? Que o Senhor guarde a todos nós. Presta atenção, não percebeu o ar diferente? Presta atenção no que eu estou falando. Deus vai mostrar que o ar vai mudar. Escuta o que eu estou dizendo. Você precisa estar perceptivo na presença do Pai. Quando você sentir mudança no ar, você sentir que tem uma atmosfera pesada, não saia da sua casa. Fica quieto dentro de casa. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Fica em oração, porque o que vem vindo por aí não vai ser de brincar, e nós precisamos ter inteligência espiritual. Por isso, nós precisamos estar com a mente sóbria, mente sem estar conturbada com essa farmaqueia, com essa feitiçaria do diabo. Presta atenção, é hora de oração. Orem nos seus lares, unjam as portas das suas casas. Unja a porta da sua casa, a porta de saída, a porta de entrada, as janelas. Unjam em nome de Jesus. Que Satanás não entre nas suas casas. Tá entendendo? Unja as suas coisas, para que Satanás não tenha entrada. Se você tem animal, unja até os teus animais ao Senhor. Entenderam? Fiquem alertas, porque vem vindo coisa pesada aí. Nós precisamos estar alerta. Ah, irmã Ruth, mas não acontece. Você não tá vendo. Você não tá vendo. Você não tá tendo ideia do que tá acontecendo. Tá? Então fica na paz de Jesus, que o Pai te abençoe. E alerta. Mente sóbria é mente alerta, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. E até amanhã, se a Senhora assim permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.